Fala, torcida tricolor, beleza? Sextou, meio nervoso, né? Porque São Paulo ontem foi garfado pela arbitragem. É até difícil fazer uma análise do jogo com tanto fator extra aí que impactou no resultado da partida, impactou no andamento da partida. Eu já no pré-jogo já tinha dito que não era um jogo fácil. A gente sabe que não seria, eu já sabia que não seria um jogo fácil. O Atlético Mineiro vinha levando pancada, só que se a gente for reparar, o Atlético Mineiro levou pancada de Botafogo, Palmeiras e Flamengo, justamente os líderes do campeonato, justamente os três times mais fortes em bastidor hoje em dia. Flamengo e Palmeiras precisam nem falar, por quê? Que são fortes de bastidor. O Botafogo se tornou forte bastidor desde que o John Textor, presidente deles, começou a jogar merda no ventilador. E aí dificilmente a arbitragem vai apitar contra esses times, independentemente do adversário que eles vão enfrentar, independentemente de onde eles forem jogar. Então o São Paulo é presa fácil para qualquer arbitragem que queira ser caseira, que queira reabilitar algum time. Era óbvio que o Atlético Mineiro tava pressionado, ia querer vencer de qualquer maneira. Já tinha levado algumas pancadas. E como o São Paulo é um time que é presa fácil, que não cobra no bastidores, só vai cobrar depois, não pressiona, não enche o saco da CBF por causa de escala de arbitragem. O São Paulo teve 2 árbitros diferentes apenas em 4 jogos. Repetiu a arbitragem 2 vezes. Só contra o São Paulo acontece essas coisas, porque o nosso presidente, que é, vamos dizer assim, bonzinho até demais para não falar outra coisa, ele permite essas coisas. Ele tá lá na CBF lá, em vez de tirar proveito disso e fortalecer o São Paulo, não é para beneficiar o São Paulo, é para não prejudicar o São Paulo. Não, ele não faz nada disso. Aí depois fica lá postando no Instagram, fica postando as coisas. Ele acha que esse jeitinho dele vai resolver alguma coisa, que vai proteger o São Paulo. Não vai. E o Casares, ele tá mais preocupado em politicagem do que com o São Paulo Futebol Clube. Essa que é a verdade. Ele tá mais preocupado em ganhar moral com a cartolagem brasileira, com a CBF, com as federações, do que mesmo com o futuro do clube. O Casares é político. É político daqueles mais que eu falo, tonto. Não é malandro não, ele é tonto. Então a arbitragem faz o que quer com o São Paulo. Tanto que o São Paulo teve alguns jogos, agora nesse ano nem tanto, mas no ano passado, muitos jogos o São Paulo merecia vencer, merecia resultado melhor, e foi garfado. Uma faltinha aqui, um escanteio que saiu um gol do adversário ali, que não existiu, gols mal anulados, pênaltis não marcados, expulsões de adversários que não foram aplicadas conforme a regra, e aí o São Paulo vai sendo prejudicado, o São Paulo vai saindo da briga por aquilo que almeja, levemente, porque o São Paulo não toma cuidado com o bastidor, com a CBF. Sempre a arbitragem brasileira, a gente sabe como que é fraca, não tem personalidade. Quando tem personalidade é arrogante. E o São Paulo, qualquer time que vai jogar contra o São Paulo, qualquer arbitragem que for apitar jogo do São Paulo, dentro do Morumbi ou fora do Morumbi, independentemente, principalmente quando é time que é forte de bastidor, que chora, que reclama, que pressiona a CBF, na dúvida a arbitragem vai dar contra o São Paulo, porque eles se sentem confortáveis em apitar lances duvidosos, ou até mesmo lances claros como o de ontem contra o São Paulo. Agora, falando mais da partida de ontem, dos erros que aconteceram, vamos falar primeiro da arbitragem, já que eu estou no assunto.
depois eu falo do jogo em si. Vou falar mais brevemente possível. Primeiro lance, aquela falta é inexistente, aquilo não existe. O Luiz Gustavo claramente tá com a mão no peito do jogador do Atlético Mineiro, que faz uma cena ridícula. Aquilo ali, pra mim, o VAR deveria ter chamado primeiro para marcar a falta do Luciano lá atrás, no lance anterior, e segundo para dar cartão amarelo por simulação ao Vargas, porque aquilo ali é ridículo. O futebol brasileiro tá nojento por causa dessas coisas, e a arbitragem aceita essas coisas. Então, o segundo gol, não preciso nem falar muita coisa disso aí. A bola claramente bateu na mão, tanto que se a bola não batesse na mão, a bola ia direto na direção do gol. Mas não, a bola bate no braço, vai na barriga do Paulinho e aí vai pro gol. E o lance é tão claro que chega a balançar o braço do Paulinho no lance. E tem gente ainda que tem a pachorra de falar que o lance é interpretativo, que não tem imagem conclusiva, não sei o que. Ou seja, olha o nível que nós chegamos. Um lance factual virou lance interpretativo. Essa é a arbitragem brasileira, essa é a mídia brasileira. Ainda a gente tem que aturar jornalista São Paulino falar que não foi um absurdo. Gente, a bola bateu claramente, tem imagem claramente mostrando a bola batendo no braço do Paulinho. Isso é lance factual, isso é fato. E aí os caras ainda pegam e ficam lá relativizando o erro grave desse. Mas isso aí é apenas reflexo de uma diretoria que não atua no bastidores, como já venho falando anteriormente. Agora falando do jogo, o São Paulo começou meio desligado, né? O Galo, claro, pressionado, indo para cima, querendo pressionar o São Paulo pela qualidade que tem, pelo momento que vive. E o São Paulo acaba tomando um gol irregular no começo. O São Paulo tenta voltar ao jogo, consegue o gol logo em seguida. O São Paulo, a partir daí, domina o jogo, pressiona em cima. Quando o Galo sai, quando o Atlético Mineiro sai para cima do São Paulo, o São Paulo consegue, em transição rápida, criar chances de gol, que o Ferreirinha foi muito mal. Se ele foi muito bem em alguns jogos na finalização, ontem ele foi muito mal na finalização, foi fominha. Poderia ter tomado decisão melhor nas chances que teve. Luciano também perdeu chance, não pode perder duas chances, na verdade. Uma não foi tão clara assim, que ele poderia ter batido de direita, e ele preferiu de novo tentar ajeitar para a esquerda, e aí acaba finalizando mal. E assim, se a gente for analisar tudo até o momento da expulsão, o São Paulo fez uma partida boa, não fez uma partida ruim. Foi longe de fazer uma partida ruim. O São Paulo fez uma partida boa dentro do cenário e do contexto que se apresentou, mas o São Paulo não pode perder as chances que perdeu. Isso mostra por que o Flamengo e o Palmeiras brigam por título e o São Paulo pena para brigar com eles. Porque esses times, quando o Palmeiras tem chance, ele mata o jogo. Quando o Flamengo tem chance, ele mata o jogo. O São Paulo não mata. O São Paulo precisa, não sei se é alguma coisa psicológica, se os jogadores se empolgam facilmente. Principalmente eu acho que o Luciano é meio que o retrato do São Paulo. É um time brigador, é um time que luta, é um time que compete muito contra grandes adversários. É um time que, quando tá 100% focado na partida, dificulta muito para Flamengo, para Palmeiras, para Atlético Mineiro. Mas é um time que, quando ganha um pouquinho mais de confiança, acaba pecando pelo excesso de confiança, acaba se tornando um time displicente, que é exatamente o retrato do Luciano. O Luciano é assim, é um jogador que compete, um jogador que é chato, briga, vai pra cima, mas quando ganha um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de resultado, ele se torna um jogador displicente, que é o que o São Paulo vira. Então o Luciano é o retrato do São Paulo, e isso faz com que o São Paulo deixe de
conquistar resultados mais expressivos, que deixa de competir mais, como fala, por mais tempo no Campeonato Brasileiro, por causa desses comportamentos irregulares que é entre a luta, a humildade, a competitividade e a displicência. Então, infelizmente, o São Paulo tem esse problema de não matar os jogos, de não aproveitar o adversário combalido, de não aproveitar a fraqueza dos adversários. São Paulo peca muito nisso e não é de hoje, há muito tempo São Paulo se comporta dessa maneira. E agora tem outro ponto que eu gostaria de falar para fechar o vídeo na análise. O São Paulo, o Zubeldia ficou pé da vida na coletiva. Ele esperava que o repórter já soubesse do que aconteceu no jogo, do que aconteceu nos lances polêmicos da arbitragem, e ele já estava pé da vida com a arbitragem, com a derrota. E aí vai esperar que o cara vá ser bonzinho na coletiva. Gente, pelo amor de Deus, né? Pessoal, jornalistas são paulinos criticando ele por conta dessa atitude dele. E os mesmos jornalistas que reclamam da passividade do São Paulo nos bastidores, aí quando o técnico atua de maneira incisiva e como falar, inconformada, aí os caras reclamam só porque ele foi, digamos, entre aspas, mal educado com o repórter que fez a pergunta tosca pra ele. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Pra começar, que o Zubeldia não foi mal educado, ele até pediu desculpa pela maneira que ele tava falando, mas ele tava inconformado com o erro de arbitragem. Aí agora o que vai acontecer? Grande parte da mídia vai se voltar como fala, qualquer coisa que o Zubeldia fizer vai pegar no pé dele. Isso é ruim pro São Paulo, porque a gente já sabe como a mídia tem má vontade com o São Paulo, que a diretoria do São Paulo não blinda o seu time, não blinda a sua comissão técnica. A diretoria do São Paulo é omissa, tanto nos bastidores, tanto dentro do ambiente do clube. E aí a diretoria de São Paulo sempre faz isso. Eles sempre deixam jogador à mercê de críticas de torcida, de críticas de jornalista, a comissão técnica também sempre fica à mercê de qualquer crítica, de críticas infundadas, de críticas injustas. E aí a gente já sabe o que acontece futuramente, né? Quando começa a perder, aí começa a criar aquelas narrativas de perder o vestiário, de o grupo não tá mais com o cara. E aí essas atitudes dele começam a virar contra, sendo que na verdade ele tá brigando pelo time. Então, por isso que eu falo, muita gente fala que alguns canais, como por exemplo o Fala Bandana, ele sempre pega nessa parte que uma gestão pode atrapalhar o trabalho do bom técnico. Uma má gestão atrapalha o trabalho de um bom técnico, atrapalha o desenvolvimento de um elenco que tem boas características, que tem bons jogadores de qualidade. E aí eu vou usar como parâmetro o nosso rival Palmeiras. Eles já usaram muitas vezes o São Paulo como parâmetro para eles se reerguerem. E o Palmeiras é um bom exemplo. Você vê, dificilmente a Leila se deixa levar por opiniões de torcedores, se deixa levar por opinião de mídia. Ela é firme no posicionamento. É só ver o que aconteceu no caso do Dudu. Ela foi lá e foi firme no posicionamento dela. Ela colocou o jogador no seu lugar. Ela colocou o Palmeiras acima dele, que é o que deve ser feito. E a diretoria de São Paulo faz isso? Não faz. O diretor de São Paulo não blinda jogador, não blinda treinador, não tem capacidade, nem tem competência para analisar o momento do clube, para analisar o momento do time,
para diagnosticar o que precisa ser feito com alguma sequência de derrotas. Tanto que eles falaram que após a vitória contra o Criciúma e contra o Bahia, pegaram e falaram que eles chegaram no Zubeldia e falou: não vai poupar mais jogador, porque estava perdendo o jogo. Gente, sinceramente, vocês acham mesmo que o São Paulo perdeu para Vasco e Cuiabá, empatou com o Corinthians e Internacional porque o Zubeldia poupou um ou outro jogador? Vocês acham que foi por isso mesmo? Não foi a atitude dos jogadores? Não foi o time ter tirado o pé quando deveria ter torcido a faca contra os adversários que estavam fragilizados? Vocês não acham que foi alguma coisa de postura, técnica, de estratégia de jogo? Vocês acham mesmo que foi questão de poupar jogador? Porque mesmo poupando jogador, o São Paulo teve chance de ganhar do Vasco, o São Paulo teve chance de ganhar do Corinthians, teve chance de ganhar do Internacional, teve chance de ganhar do Cuiabá. Então é esse que é o problema de uma má gestão, que não tem capacidade de diagnosticar realmente os problemas. E agora, se lá na frente estourar jogador, estourar o Lucas, cansar porque tá tendo sequência, se o Caleri se machucar, tiver uma lesão muscular porque tá tendo sequência também, o Luiz Gustavo, o Alisson, se a gente perder esses caras para a fase final da temporada, eles vão assumir a culpa também? Essa é a pergunta que eu faço. Eles vão assumir a responsabilidade de ter falado para o Zubeldia não poupar mais no Campeonato Brasileiro, não colocar mais os caras em sequência, não tirar eles de sequência de jogos? Eles vão assumir a responsabilidade por lesão muscular? Essa é a pergunta que fica. Então por isso que eu, mais uma vez, para fechar, eu vou falar: a diretoria de São Paulo é omissa nos bastidores, é omissa internamente e não tem competência para diagnosticar certos acontecimentos com o clube e para prevenir situações futuras que pode prejudicar o São Paulo. Mas isso aí eu vou falar, tentar fazer shorts, fazer cortes desse vídeo, porque são muitos assuntos que foram tratados só no jogo, para vocês verem como que um jogo só gera assuntos. Mas eu vou tentar fazer cortes e aí eu já posto no canal, beleza? Galera, não se esqueçam de deixar o like para me ajudar, não se esqueçam de se inscrever e compartilhar com seus amigos, beleza? Valeu!